Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um assunto muito importante com vocês que está relacionado com a figura, que é o ícone desse vídeo, que é a síndrome conhecida como Feature Factory, fábrica de funcionalidades. É um sintoma de um problema muito sério que está acontecendo atualmente com as metodologias ágeis e os processos de desenvolvimento ágil. É um ciclo constante, contínuo de implementação de features misturadas com bug fix, sem controle de release, sem validação, sem verificação de valor agregado, tudo em prol de manter a roda girando. Nesse tipo de processo, a gente vê aí 40, 50, 80, 100, 200 sprints acontecendo sem ter um fim. Nada pode funcionar bem desse jeito. O fato da gente ter um processo sustentável de desenvolvimento de software não significa que ele deva ser eterno, pois existem coisas que têm que ser consideradas, como o valor agregado, pelas modificações que você está implementando, se você está obtendo os resultados que você espera e, principalmente, seus custos estão compensando esses resultados. A Feature Factory funciona como uma fábrica de fazer salsicha. Você vai enfiando coisas no gira, a roda vai girando, alguém diz que prioriza aquilo com critérios que a gente não sabe, podem não estar alinhados com os objetivos de negócio. Os desenvolvedores vão colocando no backlog do sprint, vão fazendo, vão entregando, vão colocando no ar, sem nenhum controle. Isso é tudo que não deveria acontecer com a área de TI de uma empresa. Isso também é fruto do amálgama de metodologias que a gente usa, que é o Girum. Girum hoje é o processo de desenvolvimento adotado pela maioria das empresas que se dizem ágeis. O que é o Girum? É o Gira com Scrum e umas pitadas de Planning Poker e às vezes de Kanban. É manter o desenvolvimento pelo desenvolvimento. Isso é muito ruim para os negócios. Primeiro, porque não há planejamento. Se você vai fazer um conjunto de modificações em um produto ou serviço, você precisa planejar isso. Você precisa juntar as modificações em pacotes e implementá-las de uma só vez, se planejar para isso. É o que prega, por exemplo, o ITIL, quando você junta os incidentes e vai gerar um problema e vai gerar uma task para corrigir um problema. A mesma coisa com funcionalidades. Você tem que ter um conjunto de funcionalidades que vão resolver problemas de negócio que você detectou e você tem que ter critérios objetivos de avaliação. As pessoas dizem, mas você não gosta de nada que é moderno, metodologia moderna. Não, por exemplo, OKR e KPI, para mim, não são nada. É igual ao Scrum. Você precisa ter critérios numéricos de validação, tanto para tomar decisão, como para avaliar se a decisão foi tomada de acordo com o que você esperava, se o resultado é o que você esperava. Isso acontece tanto nos processos de negócio, como nos processos de desenvolvimento de software. E o planejamento é a principal coisa que está faltando. Análise de riscos, planejamento de atividades, planejamento de uso de recursos, tudo isso falta. O Manifesto Ágil não é o culpado por isso. Se você analisar os valores principais do Manifesto Ágil, não aqueles 12 princípios, mas as coisas que o Manifesto Ágil valoriza mais, você vai ver o que eu estou querendo dizer. Logo de cara, nós temos algumas coisas que são questionadas, mas o Manifesto Ágil não está falando que você não deve fazer as coisas do lado esquerdo.
apenas que ele valoriza mais as do lado direito, no caso de planejamento abrangente, por exemplo. Não quer dizer que você não tem que ter planejamento nenhum. Isso é um erro muito grande de todos os agilistas, achar que o planejamento tem que ser ad hoc, que você tem que ter um ciclo eterno de sprints entregando coisas com valor agregado. Como é que você sabe que você está agregando valor? Entregar, eu vi um post muito legal numa rede social falando o seguinte: output é diferente de outcome. E esses processos ágeis, eles visam muito output. Outcome é o resultado final. Output é o que você está entregando. O prazo de um sprint, e normalmente os sprints são curtos, 2 semanas em média, não é suficiente para você fazer uma retrospectiva. Não é suficiente para você avaliar se você atingiu o outcome, o resultado geral esperado. Você vai ver se você entregou o que estava previsto no backlog do sprint. Mas muitas vezes o backlog do sprint é retirado de onde? Do Jira. E quem colocou no Jira? Pessoal de Customer Services, ou PO, algum usuário, algum gestor do sistema que achou importante. Não há uma gestão em cima desses issues, desses problemas que estão registrados no Jira. E eles acabam virando funcionalidades que vão ser implementadas. Muitas vezes, não é raro, você implementar uma funcionalidade para agradar 4 usuários. Em compensação, você pode estar desagradando 800. Você não tem como medir isso. KPR, e OKR e KPI não servem para isso. Você vai saber o impacto quando você tiver diminuição nos seus usuários, diminuição nas suas vendas ou aumento. Porque você não está planejando. Tá? É muito importante a gente reconhecer esse problema com esse amálgama Girum que leva a uma feature factory eterna. Você não pode ter 80 sprints. Você não pode ter 40 sprints sem você parar, olhar para trás e ver se era aquilo que você queria fazer. Eu não sou contra o Scrum. Eu apenas acho que Scrum não se aplica a desenvolvimento de novos projetos, onde você não conhece os requisitos, você não conhece os riscos. Scrum não se aplica. Scrum se aplica quando você quer construir coisas que você sabe fazer. Por exemplo, você encomenda uma cadeira. Eu já fiz 800 cadeiras iguais àquela. Então, o Scrum vai servir para organizar meu trabalho para construir a cadeira. Como não há espaço para o planejamento, se você me pedir uma cadeira diferente, eu vou ter que planejar para fazer. Eu não posso simplesmente começar, botar no backlog e sair fazendo a historinha de uma linha, 2 linhas. Isso não vai funcionar. É um problema sério. Como funciona a Feature Factory? Primeiro, você tem lá PO, muitas vezes tem Project Leader, porque eles não gostam mais de chamar de Project Manager, né? Engineering Manager, Tech Lead, os próprios desenvolvedores, Customer Support, suporte ao cliente, e às vezes um diretor ou outro. Eles vão colocando issues no Jira. Você pode chamar de épico, de história, o que você quiser. Essas coisas vão sendo enfiadas no Jira. E o que acontece? Você não tem o macro planejamento. Por exemplo, eu tenho um monte de coisa no Jira. Vamos analisar aqui, vamos parar uma semana, analisar o impacto, ver as coisas mais importantes e criar um pacote de desenvolvimento. Esse pacote de desenvolvimento vai ter um release date e a gente quer orçar e estimar o desenvolvimento disso tudo que está aqui. Para fazer isso, você precisa planejar. Para fazer isso, você precisa saber o que vai fazer. Tem que ter um pouco de upfront design, sim. Tem que ter um projeto de arquitetura, sim. Tem que ter critérios de avaliação e teste, sim. Você tem que fazer isso. E aí você vai, estima a quantidade de sprints necessárias, se você quer insistir em Scrum, e vai fazer aquilo. No final,
você tem que parar e fazer. Aí é que você vai fazer a retrospectiva. Não adianta você fazer retrospectiva a cada sprint e achar que isso resolve o problema. Não resolve. Você pode ter problemas que só vão ser detectados depois de 3, 4 sprints. Você não sabe. Aí o que acontece? Isso tudo é enfiado no Gira. Vamos fazer um sprint. Acabou o sprint, vamos planejar o seguinte backlog, vamos fazer grooming, vamos colocar. Alguém vai lá e prioriza isso. Ah, o PO. O PO não é a pior sigla que tem, porque normalmente ele não conhece o produto e não é dono de nada. Ele vai usar alguns critérios, pressão é um deles. Seleciona lá o que tem mais importante para ele. Às vezes o tech lead dá um palpite, a pessoa lá bota o dedinho ou bota a cartinha para estimar e vamos embora fazer isso no sprint. E esse ciclo vai se repetindo eternamente. Ah, mas no final do sprint a gente tem review e retrospectiva. Sim, mas aquilo que você selecionou, será que era para ter sido feito? Será que não era melhor olhar, vai para trás um pouco, olha o palácio todo e vê onde estão os maiores problemas? O que você está fazendo, você tem uma represa cheia de rachaduras, está colocando o dedo nas rachaduras, colocando chiclete nas rachaduras, mas você não está olhando qual é o motivo de aparecer tanta rachadura. Então, o macroplanejamento é necessário. Você precisa ter isso. Você precisa ter microplanejamento antes de executar um sprint. Você precisa pegar as histórias e detalhar as histórias e fazer duas coisas. Análise de impacto e matriz de rastreabilidade. Para você saber qual é o real impacto daquela história antes de você botar dedinho ou cartinha e saber o que vai ser afetado e promover a rastreabilidade disso. Tem que ser possível olhar, seja lá o que for, uma planilha no Excel, esse requisito aqui implicou em quais alterações? E eu ir direto lá no GitHub e ver as alterações, ou no GitLab, ou seja lá o que você use. Mas a Feature Factory não é assim. A Feature Factory é simplesmente uma roda de ciclo contínuo, que as pessoas chamam de sustentável. Não há planejamento de pacotes de ciclos de desenvolvimento, não existe isso. Não há avaliação de um pacote de desenvolvimento, não existe isso. E a coisa vai se repetindo eternamente. Você tem dinheiro para bancar isso? Você precisa disso realmente? Né? É a Feature Factory em ação. Consequência da adoção impensada, da má interpretação do Manifesto Ágil. Bom, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até logo.